Boa tarde, galerinha do segundo ano. Estamos aqui para a primeira aula de revisão, tá? E reforço. E nós vamos falar de ortografia. Então, nós queremos saber, e aí? É com R ou RR? Qual é o macete, qual é a regrinha que vem para o uso de quando a palavra vem somente com um R ou com dois R's? Isso eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá? Então, pessoal, a nossa língua portuguesa, ela tem várias palavras com RR, tá? E quando a pronúncia de uma palavra requer um som forte, né, prolongado em algum lugar no meio da palavra, e este está entre duas vogais, sempre no meio de duas vogais, é necessário colocar um R a mais, tá? Duplicar esta consoante. E aí você forma uma palavra com RR. A prof costuma falar para vocês que o som sai da garganta, né? Ó, faz esse som, né? Como se fosse um bichinho, né? Um gatinho arisco, né mesmo? Então, recapitulando, o RR, ele fica entre vogais, tá? Quando ele é no meio da palavra, ele acontece no meio de palavras e entre vogais. O som dele é forte e prolongado, né? Faz... Não treme a língua. Lembra dessa regrinha que a Pro passou para vocês na sala de aula? Ele não treme a língua. E vamos ver aqui um exemplo. Olha lá, ó. Bar, né? Que aqui no caso o R, eles se separam para eles não brigarem na hora da separação, né? Então vai ficar bar, ca, tá? Olha o som do RR aqui no meio das duas vogais, ó. Ele está entre as duas vogais, ok? E aí, pessoal, falando de sons fortes, tá? Então, segundo as regras da ortografia da nossa língua portuguesa, a consoante R, ela também pode ser pronunciada com uma vibração mais fraca e curta, tá? No caso, tremer a língua com um R só, ou mais forte e prolongada, com dois R's, tá? Assume também sempre uma pronúncia forte no início das palavras. Então, ó, no início das palavras, o R, ele assume um som forte, mas somente no início das palavras. No meio das palavras, quando é um R só, ele é fraco e treme a língua, tá? Então, assume um som forte. Exemplo, olha lá, ó. Rita, ó, um R só, tá? Rosa. Olha lá que legal, ó. Um R só. Então, ro. Eu não precisei falar ro, tá? Então, é rosa. Rita. Pode notar que o som sai, ele parte da garganta, tá? Ó, Rita. Tá bom? Faz aquele r, tá ok? Então, no meio das palavras, tá? Quando o R aparece sozinho, é porque a pronúncia é fraca quando aparece essa letra R sozinha entre duas vogais no meio das palavras. E aí, pessoal, vocês lembram daquela regrinha que eu já tinha colocado para vocês em sala? A nossa língua treme, tá? Ela faz rrr, ok? Então, olha lá, ó. Claro. Olha a língua tremendo. Ro. Olha lá. Careta. Re. Um R só. Então, o que é uma careta? Careta é alguém fazendo micagem, né? Fazendo uma careta. Tá bom? Mas atenção, pessoal. Nas palavras, por exemplo, enrolar, genro, enredo, honrado, enraivecido, o R, ele assume uma pronúncia forte, o R sozinho, ele assume uma pronúncia forte e com essa vibração prolongada, não tremendo a língua.
Por quê? Olha só. Porque antes dele não vem uma vogal, ele não está no meio de duas vogais. Ele só vai tremer a língua, tá? Ele só vai fazer aquele som fraco, vai fazer r quando ele estiver no meio de duas vogais, tá? Então, por exemplo, olha só a diferença dessas palavrinhas que a Pro colocou aqui para uma outra situação, ó. Carro, carro, né? Então, o R, ele está no meio de duas vogais. Agora aqui, enrolar. Eu não preciso usar dois R's porque ele não está no meio de duas vogais. Portanto, eu utilizo um R só, porque tem uma consoante antes do R, tá bom? Agora vamos conferir aqui a diferença entre o som forte, que não treme a língua, e um som fraco, que treme a língua. Vamos ver? Então, ó, carro, carro. Então, eu vou dar um exemplo de uma frase. O carro está no mecânico. Esse carro é um automóvel. Agora eu vou dar o exemplo do carro. Este computador é muito caro, né? Então, eu estou dizendo que ele tem um valor acima do preço, né? Agora, aranha e arranha. Então, a sua barba arranha. Vem do verbo arranhar, né? E aranha. Eu tenho medo de aranha, que é um aracnídeo, né? Agora, vamos ver sobre carinho e carrinho. Meu filho está brincando com um carrinho. É um brinquedo, né, pessoal? Olha a diferença agora. Estou precisando de carinho. O que é carinho com um R só? É carícia, né? Afago. Agora vamos lá. Moro e morro. Então vamos lá. Vamos subir o morro pela trilha. Estou falando de um pequeno monte, não é verdade? Agora eu vou falar sobre essa palavra aqui, moro. Eu moro em Maceió. Ela vem do verbo morar. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês quanto ao R, que treme a língua no meio da palavra, ou RR, que não treme a língua, tem um som forte, né? E eu espero ter tirado essas dúvidas. Um beijo e até a próxima aula de reforço escolar.